clima. A gente gostaria de agradecer realmente muito a presença de todos. Agradecer ao pessoal aqui do Circuito Bus que está dando um apoio lá no Terra, que estiveram aqui todo dia ajudando a gente, com o uso e tudo. Dizer que o circuito está acontecendo aqui nesse espaço ainda até domingo. Quem quiser, por favor, vem prestigiar, tem coisas muito boas que estarão aqui. E agora a gente vai ter um bate-papo, né, Lari? É isso. Quem quiser e puder, tiver alguma coisa para falar, perguntar, a gente vai ter mais 2 minutinhos para descer para tomar uma aguinha e a gente já volta. Para quem for ficar, a gente despede depois. Para quem estiver aqui, muito obrigada. Boa noite, boa turma a todos. Muito obrigada por falar. Aí lá. Eu pegando as imagens aí. Estamos dividindo com o Rafa aí. Ah, massa demais. E aí? Boa. Nossa, quem é o... Como é que vai o casal? Desbarca. Gostaram da Gente, como a gente vai fazer a transmissão online no debate, levou susto? Vocês podem chegar mais pertinho, melhor, a câmera está aqui e tal, daí vocês aparecem. Casa cheia, Só parece Estavam tirando fotos das meninas. Tirando foto das pernas das meninas. Com a câmera do celular. Fui lá dar uma bronca. E você chama eles de palhaços. Olá. Eu achei que você não ia chegar a tempo pra mim. Eu não cheguei a tempo. Cheguei um pouquinho atrasado. Eu cheguei a tempo. Eu cheguei a tempo de atrasar. Seja lá o que isso significa. Rafa, tá tudo ok pra gente começar? Deu?
só sobrou a gente. Pessoal. Só que não se você contar a massa, mas o coração dele é tipo doença de Chagas. E agora ele tá sem cabelo, então ele vai morrer. Oh, Ele tinha mais cabelo. Eu falei que você é a mestre das piadinhas. A Cláudia é a Manivela, mestre. deixa o cabelo crescer. Ocupam sim. Em mecânica quântica, dois corpos podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Ah! Sabichona. Ficou bravo, né? À Ela toa. dá um tapete no foco, só. Ai, 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 ai. Ai, deixa eu tirar uma foto. Ah, ele tá autorizando. No espaço, acho que cabe, sei lá, uns desse tamanho, né? Acho que fica logo depois do interesse. Fotografeiro. What the fuck, mano? Ah, tá, aquele da água. Ah, sim, sim. Boa noite. Esse é o 8º Circuito TUSP de Teatro, na 24ª Tenda Móvel de Teatro. É uma ação em parceria que está integrando a 17ª Semana de Arte e Cultura da Universidade. A gente vai começar agora um segundo momento dessa ação, que é o diálogo entre espectadores e o grupo, né, o Grupo Estação Teatro, que já esteve com a gente no circuito, né, com o espetáculo Vista-me. Acho que algumas pessoas aqui assistiram, não? Não? Assistiu? O Manivela assistiu. O Manivela assistiu. A gente quer agradecer muito a presença do grupo. Hoje a gente teve algumas questões técnicas, né? A chuva causou aí alguns transtornos. Obrigada pela paciência do grupo. A gente tem resolvido pelos técnicos, né, que trabalharam, né? A Marcela, que trabalhou bastante para que a coisa fosse resolvida. Então é isso. Eu gostaria muito que vocês começassem se apresentando mesmo, falando um pouco do grupo, os nomes de vocês, e aí, em seguida, a ideia é que a gente possa abrir para os espectadores e ter esse olhar, né? Saber de que forma esse trabalho reverbera nessa cidade, com os espectadores que estão aqui. Tá bom? Bom. Uau. Meu nome é Alexandre, eu sou ator do Grupo Estação e trabalhei também na iluminação desse espetáculo. Meu nome é Mari Rosinski, eu sou stand-in nesse espetáculo, fiz também a preparação corporal e assino a maquiagem. Meu nome é Liana, estou no elenco e na dramaturgia da peça. Meu nome é Luísa e eu sou atriz e cuido da parte financeira do grupo. Eu sou a Paula, eu faço parte do elenco e fiz cenografia e figurino do espetáculo. Eu sou o Abel, além do elenco, também cuido aí da luz. Meu nome é o Alisson, eu sou o diretor da peça, junto com a Fernanda, que não pôde estar aqui hoje. Mas somos nós dois os diretores do espetáculo. Tá, Oi? Tem mais uma... a Fernanda, que também é do grupo, que dirige, que não pôde estar aqui hoje, e uma outra atriz também, que é a Flora, que reveza com a Mari. Então, agora, cada apresentação é uma que faz. Enfim. O Santiago Morto foi... O nosso grupo foi formado na Unicamp, em 2008, e foi quando a gente criou o VIS, também, que fez parte do Circuito TUSP. Tudo. É até um prazer estar de volta ao circuito, assim, porque é meio que revisitar a própria história, só que num outro ângulo agora, isso é interessante, assim.
E aí, depois que a gente saiu da faculdade, o primeiro espetáculo que a gente ergueu foi o Santiago Morto, que foi criado a partir do livro Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Era um desejo do grupo já, o grupo já, na verdade, já tinha trabalhado em cima de um texto do Gabriel Garcia Marques, que é A Incrível e Triste História da Cândida Erendir e Sua Avó Desalmada. Esse texto a gente trabalhou lá na faculdade ainda com Marcelo Lazarato, que foi um professor importante para a gente. E depois o grupo ficou com vontade de voltar a trabalhar com o Gabriel Garcia Marques. E aí surgiu o livro. E o livro surgiu no momento que a gente estava super numa pindaíba, na verdade. A gente estava mandando para vários editais, não conseguia nada, não estava rolando nada. A gente falou, vamos fazer a gente fazer tudo. Porque a gente não tem grana para pagar os caras, a gente não tem grana para nada, então a gente faz tudo. Vamos fazer? Vamos. Foi quando eu e a Fernanda decidimos dirigir e começamos a nos enfiar nessa empreitada. E aí todos foram se desmembrando em outras funções também. E acabou que isso revelou um grande amadurecimento assim, para o grupo, porque eu sinto que hoje a gente é muito mais apropriado da estrutura toda do fazer teatral do que quando a gente saiu da faculdade, mesmo a Unicamp já sendo uma faculdade que propicia isso, enfim. Mas acho que é isso, não sei muito o que falar. Falem vocês, na verdade. O espetáculo estreou ano passado, no mês de junho. A gente ficou em cartaz no Sesc Consolação durante algum tempo, e aí depois a gente foi percorrendo alguns festivais pelo interior, então Cubatão, Limeira, Campinas, São José dos Campos, um monte de cidade aí. Que o TUSP está tão presente na nossa história que mesmo o Santiago Morto, a pré-estreia foi no TUSP São Paulo. Então, a nossa primeira apresentação também foi no TUSP. Não, a gente apresentou no TUSP em junho de 2011. Na jornada, a gente apresentou uma cena, né? Ele estava lá? Você vê? Eu acho que agora a ideia é a gente poder fazer esse bate-bola, né? Ouvir um pouco dos espectadores. A gente, enfim, podem ser impressões, podem ser perguntas. Eu acho que é começar a dialogar sobre a obra mesmo, né? Sobre o trabalho. E o Foca, como sempre, vai ser o primeiro a fazer uma pergunta, não é mesmo? Não, tudo. Não, físico, levantou a mão, é para você mesmo. Olá, nossa, alto. O que é do livro e o que vocês trazem? O que vocês modificaram o roteiro? O que vocês colocaram? Por que colocaram? Que som é esse? Acho que se tiver mais uma pergunta, a gente pode fazer como ontem, fazer um bloquinho para vocês. Tem alguma outra questão que alguém quer já juntar com essa do Foca? Carmen? Tem algum motivo especial para vocês terem escolhido esse texto? E também gostaria de saber um pouquinho do processo de construção dos personagens. Daí, antes de passar para vocês, acho legal também, né, para o grupo saber que, por exemplo, o Foca e a Carmen são de grupos de teatro, né? O Foca é do grupo Atuando em Psi, do Manivela também, que é do Espeto, enfim, não sei se tem mais gente aí. Vinícius ainda é? Não, mais ou menos. Que é um grupo de físicos, né? Acho que vocês já sabem, vocês já se encontraram por aí. E a Carmen é do núcleo de teatro lá de Piracicaba. É uma visita ilustre hoje, né, Carmen? Pegando a primeira parte do que entrou do livro, o que não entrou, é a primeira direção minha e da Fernanda, né? E a gente gosta muito desse livro. E, então a gente quis ser muito fiel a ele, na verdade. Então, antes dos ensaios começarem, a gente fez um mapa mesmo do livro, com todas as cenas que a gente imaginava que do livro poderiam render para a peça. Então a gente mapeou mesmo, essa cena, tal. E aí, o que de cada uma dessas cenas a gente lançaria como estímulo para os atores. Aí a gente chegava na sala de ensaio
colocava, gente, a gente vai trabalhar agora episódio tal, por exemplo, sei lá, o casamento da Ângela com o Baiardo. E aí a gente queria que nessa cena vocês pensassem em tal, tal e tal elementos. E aí eles criavam. Depois dessa primeira amostra deles, a Liana é responsável pela dramaturgia do espetáculo. E aí ela pode continuar. Bom, depois que eles traziam esse material, daí eu organizava, assim, não sei se é a melhor palavra, mas sim, organizava e também modificava algumas coisas que eu achava que ficavam mais interessantes. E tiveram também alguns momentos, né, Ali, que foi também o oposto, acho que mais para o final do processo. No início teve improvisação, depois no final, para a gente fazer o caminho também, né, para a gente conseguir direcionar. Em alguns momentos eu conversava com a direção e trazia a proposta, e a gente trabalhava a partir disso. Porque a gente foi aprendendo a fazer essas funções, né? Eu nunca tinha escrito um texto, foi o meu primeiro. Não é meu propriamente, mas é a minha primeira adaptação, minha primeira escrita para o teatro. O Ali e a Fê nunca tinham dirigido. Então, assim, a gente foi descobrindo como fazer, né? Então, todo esse método, né? Se é que a gente pode dizer que há algum, e se é que vai haver algum dia, mas, enfim, ele é muito da prática. Nosso grupo, ele é um grupo da prática. E se deu muito assim esse espetáculo, né? Eu sempre gosto de contar nos debates que os caixotes foram feitos pelo pai da diretora, para você ver como está tudo em família aqui, assim, porque é o processo, é o auge do artesanal. Acho que o Santiago Morto é bem isso. E daí, só aproveitando, por que a gente escolheu esse livro? Porque, como o Ali falou, que era um livro que a direção gostava muito, a gente conseguiu, num grupo de teatro, um momento único, raro e muito especial, que foi unanimidade. Então, a gente chegou, nossa, e o Crônica de uma Morte Anunciada? Aquela coisa, sabe aquelas reuniões de 5 horas, que vai lendo, vai fazendo, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Daí a gente resgatou esse livro e todo mundo, ai, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Não, peraí, se tem unanimidade, então tem que fazer, né? E foi por aí mesmo, por gosto, né? Daí agora passo a bola para a construção da personagem. Alguém? Eu posso começar. Quem começa? Tá. Bom, o Ali apontou um pouco, né? A gente tinha algumas instruções, estímulos que vinham do texto e também que vinham de algumas imagens que eles traziam para a gente. E daí a gente, no começo, fez bastante laboratório, experimentou bastante vários personagens. E vimos o enorme desafio que essa peça traz de fazer tantas personagens que tem no livro do Garcia Marques. E quantas a gente deixou de fora, vocês não têm ideia. Assim, muitas, acho que, sei lá, dezenas de personagens ficaram de fora. A gente foi criando, né, dentro das nossas possibilidades, assim, o que dava para fazer para contar a história. E aí, então, a gente tem um elemento que assim, depois a Paula pode falar mais, que é muito importante na construção da personagem, que são os adereços. Porque a gente foi buscando soluções para essa mudança rápida. Então, a gente tem algumas chaves corporais, que são muito rápidas, né, que a gente muda de uma hora para outra. Então, tem alguns, né, sei lá, vou falar de mim, né? Tem a menina, a Divina Flor, que tem a mãozinha, a cabeça. Daí tem a Puríssima, que tem esse peso nas costas. Então, são coisas muito simples, que para a gente chegar nessa simplicidade, demora muito tempo, mas depois que a gente conquista essas chaves, daí a gente consegue acessar. E também os adereços. Que, não sei se eu... No processo de criação também do espetáculo, houve muita interferência da direção no sentido de como construir essa linguagem. E eu acho que o Ali depois ele pode expor de forma mais adequada. Mas havia muito estímulo da direção no sentido de como trazer as sutilezas, trabalhar com planos narrativos, planos imagéticos, e tentar englobar tudo que as imagens e a literatura, o texto que o Gabriel Garcia Marques, do Gabriel Garcia Marques para a cena, entendeu? Então teve muito nesse sentido também a construção da personagem veio também embasada na encenação,
muitas das coisas assim. Além dos dispositivos físicos que na Unicamp a gente trabalha muito a partir disso, assim, né? A gente tem chaves de acesso, marca alguns trabalhos no corpo que a gente faz, que marca aquela personagem para que a gente possa apresentá-las aqui, né? Não sei se fui claro. Enfim, não, eu vou falar porque comigo é uma outra história. Eu passei a fazer parte do espetáculo como intérprete, já havia estreado, já fazia acho que umas 2 semanas por aí. A Flora, que é a atriz com quem eu alterno, ela estava grávida, gravidíssima. 8 meses, ela estreou com 8 meses de gravidez e tudo mais. Eu já desde o começo eu não poderia fazer parte da peça como intérprete, porque eu estava fazendo um outro espetáculo, e daí concorria uns dias, e daí como não sabia quando ia ficar em cartaz, toda essa coisa, eu decidi participar de uma outra maneira, que era fazendo a preparação corporal, ponto. Só que desde o começo eu me reunia com o Ali e com a Fê, então estava desde sempre embebida de todo o processo, E aí o desafio foi outro, foi como é que eu vou me adaptar a uma cena, a um corpo que não fui eu que criei, e a partir daí achar também as minhas chaves, porque não dá para você copiar, não dá. Enfim, esse processo eu acho que continua para o resto do tempo de existência do espetáculo. Você sempre está adaptando, sempre está mudando, sempre descobrindo isso que é mais fantástico, enfim. E foi meio isso. Eu estreiei, acho que com dois ensaios, um passadão, e a gente foi. E enfim, tem sido muito bom. Tem uma coisa importante também, que é importante ser dita, que é... A gente trabalha muito com essa chave do intérprete, né, que foi uma solicitação da direção, que é esse intérprete em função da história, né? Acho que acima ou com uma camada mais grossa do espetáculo está a história que a gente conta. Então, tudo que é desenvolvido, tanto em termos de narrativa, quanto em termos dramáticos e imagéticos, e os personagens se encontram nesse entrelaçar dessas camadas, tudo que é construído é em função de uma história. Então, tem muito essa chave também, né, de que não existe uma construção que se limita, que se resume em si mesmo, ou que se limita em si mesma. Ela é em função de algo maior que essa história, que é o que a gente tem vontade de dizer, de contar para as pessoas, né? Vamos fazer um segundo bloco, então? Será que temos... Quer, Rodrigo? Rodrigo e Lucas Tarley. Bom, teve essa experiência que você falou de entrar, né, depois que já tinha estreado, né, que você teve que procurar, né, as suas chaves para encaixar. Eu queria saber dos outros atores, né, como é que é ter essa mudança de uma pessoa do elenco depois que estreou, né, se mudou alguma coisa para vocês também. Passar para o Lucas. Bom, primeiro, só agradecer. Acho que foi demais, 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 demais. Falar um pouquinho mais demais, né? O Rodrigo, eu, Tarley, somos do Núcleo TUSP daqui de São Carlos, né? E para mim está sendo uma honra estar participando de tudo isso. E eu queria fazer 2 colocações. Uma em relação ao modo como vocês trabalharam a peça. Quer dizer, vocês ocuparam todos os espaços do palco, vocês circularam, vocês fizeram as transições numa conexão maravilhosa. Eu acho que não tinha nenhuma aresta a podar ali. Quer dizer, todo mundo interagindo brilhantemente, né? Então, parabéns de novo por isso. E uma pergunta que eu quero deixar para vocês a gente sempre está se perguntando, depois da jornada desse ano que a gente participou, o que seria o teatro para cada um de nós, né? E eu vi na performance de vocês coisas que eu nunca tinha reparado antes. Quer dizer, o olhar, a fala, a linguagem que vocês utilizaram, o corpo sendo usado magistralmente, essas mudanças, esses acessos do corpo, a voz, o timbre que altera totalmente uma colocação no espaço. Então, eu queria saber de vocês o que é esse teatro que vocês construíram junto, quer dizer, esse processo de bricolagem que cada um contribuiu e resultou nessa obra fantástica e maravilhosa. É isso.
Olá, eu sou o Tarley. Primeiro, bom, foi excepcional, né? Vocês sabem disso. Mas eu não li o livro, nem sabia que tipo, foi baseado em um livro. Pá. Mas uma coisa, eu fiquei com uma sensação assim, cara, de que o Santiago foi uma isca, tipo, um sacrifício. Eu posso estar totalmente errado, mas essa foi a minha interpretação, né? Que ele foi um sacrifício. Eu queria saber se isso é do livro, ou se isso é isso mesmo, né? Se não é. E se foi intencional. Não, se foi intencional, lógico. Mas, enfim, uma outra curiosidade, cara. Vocês podem colocar a mão para frente, todos, por favor? Só ela que não. Mas as tatuagens fazem parte? Tá? Só dizer, ó, que né, o Lucas falou que eles são do núcleo TUSP de teatro, né? O Lucas é das Ciências Sociais, lá da UFSCar. O Tarley faz física, que também a gente está, acho que vocês sabem disso, a gente está num campus de exatas, né? E, enfim. Lucas, qual que é o nome? Darley. A pergunta do Lucas e do Darley, para mim, elas têm uma conexão muito forte, que é assim. O que acontece com o Santiago é um sacrifício. No meio de um povoado, um cara morreu, todo mundo sabia que ele ia morrer, ninguém fez nada para impedir. E eu acho que isso tem muito a ver com o porquê, pelo menos individualmente falando, acho que meus colegas podem complementar isso, tem muito a ver com o porquê por que eu faço teatro. Acho que fazer teatro é sobretudo um ato de resistência. E sem preguiça nenhuma, assim, de nós somos a resistência do mundo, não é nada disso, não, mas sempre foi, e assim, o mundo ele caminha por ondas um pouco estranhas às vezes, e alguns percebem mais, se abalam mais, outros menos. Acho que o espaço é um ambiente que a gente tem um pouco mais de liberdade para falar sobre essas coisas. E contar a morte do Santiago, que, volto a dizer, era de conhecimento público e não foi impedida, é falar um pouco assim de várias coisas que todo mundo sabe que acontecem ao nosso redor, que acontecem nessa estrutura, que acontecem nessa cidade, nesse estado, nesse país, e que ninguém faz nada. E a gente não faz nada. Acho que é uma oportunidade, não única, mas uma oportunidade ótima para fazer isso. Então, sim, é um sacrifício, mas que representa vários outros sacrifícios que a gente tem feito e sofrido por aí, eu acho. O que era a outra pergunta? Da tatuagem. Então, a tatuagem todos têm a tatuagem nas mãos e nos pés, e a Luísa não tem, né? A Luísa ela faz Ângela Vicário. A ideia das tatuagens era assim, eu e a Fernanda a gente queria colocar, a gente tinha uma imagem muito clara, visual do espetáculo, tudo, mas a gente queria colocar um elemento de estranheza que não deixasse a coisa tão bonitinha, assim, que tivesse alguma coisa que remetesse à cicatriz, remetesse à marca, que tivesse impresso realmente no corpo. E aí daí veio a ideia que foi dela, inclusive, da coisa da tatuagem, e da tatuagem ser em forma de galho. Então são ramos que é o nosso chão aqui, que é o sonho da Plácida Lineiro no começo. Então tem alguns, Plácida Lineiro é a mãe do Santiago, que ela vem por baixo das árvores e tal. Então tem essas ligações, mas são mais ligações de sentido do que de significado propriamente dito. Assim. E a Ângela, ela tem esse mistério um pouco, porque de todo o povoado, o Baiardo ele é o estrangeiro. E de todo o povoado, uma pessoa chama a atenção dele. E essa pessoa é a pessoa que não tem tatuagem, aparentemente. Ela não tem essa marca. Só que, na noite de núpcias, ele encontra a marca dela. Né? Ou a falta de marca dela, piadinha, sei lá, enfim. Mas a gente quis isso. Na verdade, ela é um elemento diferente do restante, porque ela é a virada da trama. Ela traz um mistério consigo. Complementando, tem um lance com as flores,
que tem uma passagem do Gabriel Garcia Marques, que uma vez ele foi fazer uma palestra num lugar, e dentro do lugar tinha um vaso de flores amarelas. E ele disse que se não tirasse aquele vaso, ele não entraria, porque ele tem uma superstição de que flor amarela para ele remete à morte e tudo mais. Então, a gente pegou esse gancho das flores como um símbolo de morte. Tanto é que tem na tatuagem, tem alguns adereços dos personagens e tal. Então, tem isso que simboliza a morte, também simboliza o defloramento da Ângela e tudo mais. E vai por aí. Nós, como somos coautores dessa tragédia, nós temos só os galhos, não temos as flores. Bom, eu tenho aquela cena que ela é minha mãe, né? E então acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. Então, é engraçado, né? Porque a Mari ficou fazendo muito tempo a peça com a gente. E é uma diferença que ela é tão grande entre uma atriz e outra, mas você não consegue detectar. Ah, é porque ela faz isso assim, isso assim. Eu, pelo menos dentro da cena, né? Óbvio que quem está de fora vê muito mais claramente as coisas quando a gente está fazendo. Mas existe sim, mas quando você diz como que é se adaptar, eu acho que a adaptação, ela é sempre mais ou menos a mesma, que é o estar em jogo, né? Então você está em jogo, só que você está jogando com outra pessoa. Então, se você mantiver o seu jogo anterior, você não vai jogar, né? Você vai simular uma jogada. Então, acho que é isso. O estar em jogo. E quando troca, daí o legal de trocar é que você percebe que às vezes você se engana. E engana porque você acha que está em jogo, mas você está, né, com aquilo cristalizado, com aquilo que já está rolando lá, você fala, gente, é uma outra pessoa aqui, com uma outra voz, com outro corpo, com outro jeito de me olhar, e eu estou respondendo da mesma maneira, acho que tem alguma coisa errada comigo e com o jogo que eu estou propondo. Então, acho que, de um modo geral, tanto a mudança da atriz, quanto as mudanças que são mais sutis do que uma mudança, né, da pessoa. A mudança do jeito é sempre o Alê, mas ele me olhou de um jeito diferente. Enfim, é estar, né, com essa... estar permeável. O legal também de ter essas substituições assim no nosso grupo é que a Mari traz novas propostas, né? E como a Lai falou que se você está aberto ao jogo, essas propostas te alimentam e você joga outras coisas. Então, isso que acho que traz um frescor para a cena, na hora que, de repente, a gente faz uma substituição, quando há tempo hábil para isso, né? A Mari também participou durante todo o processo, ela não é estranha ao processo. Então, ela conhece o processo nas suas raízes, sabe? Então, a entrada dela traz um frescor também para o espetáculo, novas questões que, como a Lai mesmo colocou. Acho que a gente tem... Tem o Guilherme Anderi, do Grupo Acaso, né, o Pancada, ele quer fazer uma pergunta. O Bruno também, do Núcleo, e o Manivela, é isso? Alô. A peça, ela é muito dinâmica. Você não encontra aqueles momentos em que você está na tensão, você continua ali querendo saber e acompanhando sempre, entendendo e tal. E também tem algumas outras características que eu notei que, ao meu ver, talvez sejam de dificuldade. Eu gostaria de saber de vocês. De estar sempre todo mundo no palco, tá sempre umas transições rápidas entre uma cena e outra, que não deixa dessa barriga, que não deixa perder essa emoção. E o que eu gostaria de saber é sobre essa parte da dinâmica que vocês conseguiram dar para essa peça, qual foi a dificuldade de fazer isso, e como foi esse trabalho para fazer essas transições entre cenas muito bem encaixadas, muito bem sincronizadas. E uma outra duvidazinha sobre o tempo que vocês levaram para criar a peça. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Bruno. Vocês já também conscientes da qualidade do trabalho de vocês. Muito obrigado, foi uma peça excelente.
E acho que, na verdade, eu queria fazer as observações dos melhores pontos delas, porque vocês já estão bem adiantados, né? A gente percebe isso, para nesse superlativismo vocês talvez, sei lá, né, funcionar enquanto público de teatro. Deixa eu falar um pouco. Antes eu queria falar que eu não acho exatamente que ele é um sacrifício, assim, no sentido heróico do negócio. Vamos supor, no ponto de partida do Gianfrancesco Guarnieri, o Birdo ele é um sacrifício assim, clássico. Nesse caso, eu vejo um sacrifício, tipo, vamos supor, o Estrangeiro do Camus. Sabe? Ninguém tinha responsabilidade na morte dele. Tava uma morte, sabe? Tipo, ficou 20 minutos depois que vocês começaram a tocar no assunto da morte, ninguém mais falou da morte dele. E começou uma estrutura narrativa nova, né? E isso é muito sutil, vocês atingirem tratar desse assunto delicado dessa forma sutil, né, com esses elementos cênicos que vocês se utilizaram. Porque realmente os elementos cênicos de vocês estão apurados. Vocês realmente conseguem fazer as transições muito bem e a verve dos atores é excelente, vocês realmente sustentam muito bem. E realmente é uma peça já muito sofisticada, vocês estão de parabéns. E a dramaturgia é linda, poética, né? Aquela velha história, conseguiu passar a mensagem com cada palavrinha. Parabéns, sabe? Deu certo a peça de vocês, porque é um texto difícil. É um texto realmente muito difícil. E vocês conseguiram, em 75 minutos, tratar desse texto muito difícil mesmo, um texto muito bem. Mas o texto é muito difícil, vamos sempre se lembrar disso. Olá. Bom, talvez por eu estar ocupado para lá e para cá, talvez não tenha ouvido todas as respostas de vocês. Então, se a minha pergunta estiver descontextualizada, por favor, me perdoem. Eu queria começar com uma crítica falando que o cara que fez o Santiago não atuou muito bem, não fez quase nada. Não se fez presente. Não tinha presença de palco, era um cara muito vazio. Bom. Bom, mas eu queria contextualizar com o resto da produção da Estação Teatro. Vocês têm essa, tem a... esqueci o nome. Isso. E como vai ser, qual é o futuro do grupo, como está sendo a produção, quais são os desafios que vocês estão se impondo a partir de agora e daqui para frente. E tem coisa nova vindo aí? É isso. Vou começar de trás para frente, então. Acho que vai ser mais fácil, viu, Manivela? Veio o Vista-me, aí o Santiago Morto. O Santiago Morto ele revelou uma questão para a gente que, pelo menos uma curiosidade nossa, que é de se deter mais a questão de como a morte reverbera dentro de um coletivo. E aí isso a gente acabou de ficar sabendo ontem no PROAC que a gente mandou de uma nova peça que a gente foi em segundo lugar na suplência, tipo quase, que é uma peça que a ideia é fazer uma pergunta como a morte interfere no seu meio, no seu coletivo, para 5 dramaturgos de diferentes países da América Latina. E esse é um dos próximos passos que a gente pretende dar. Mas o grupo está ensaiando agora um outro espetáculo também, que chama O Poetinha e a Lua, que é um espetáculo infantil. Vocês querem falar mais sobre isso? A direção é da Flora, a atriz que não está aqui, que é a mamãe. E aí dá para entender, ela quer fazer um infantil. E aí a gente estava pensando, e assim, ano que vem é o centenário do Vinícius de Moraes. Né? E o Poetinha. E aí a gente decidiu que a gente queria homenagear o Vinícius de Moraes de alguma maneira. Aí tem a grande questão dos direitos autorais, que a família dele é muito chata com isso. Então a gente ficou quebrando a cabeça em como fazer esse espetáculo e tal.
ao mesmo tempo, uma necessidade, uma vontade de fazer uma peça infantil de boa qualidade, e por que não aproveitar o que a gente já tem? Enfim, a gente canta, a gente faz várias coisas, então, por que não trazer a música também? Enfim, daí a Flora acabou sugerindo uma inspiração, na realidade, né? No Heitor Villa-Lobos, e a gente decidiu também inspirar o cenário no Portinari e fazer uma peça muito brasileira. E aí a gente está caminhando assim, mais ou menos um processo parecido com o Santiago, no sentido de dividir as tarefas, as funções, né? Então a Flora está dirigindo, a Ali está fazendo a dramaturgia, a Paulette vai fazer cenário, figurino, e assim vai. A Fê, que não está aqui também, fazer a preparação vocal junto comigo, e assim vai. E aí estamos fazendo Poetinha e a Lua, e é muito apaixonante a história, viu, dramaturga? É muito fofo, muito. E o que mais que é? As transições. Mas só para dar um arremate, a coisa do Poetinha e da Morte, elas têm a ver, elas têm um ponto em comum, que por mais que não pareça, assim, que o grupo, desde lá do Vista-me, ele quis entrar nos baratos, que é de trabalhar a partir de materiais não dramáticos. Então, a gente não pegou ainda um texto tipo, montar as Três Irmãs e fazer. A gente não fez isso ainda. O Vista-me a gente criou a partir de alguns quadros do Francis Bacon, e depois veio a referência do Jean Genet, mas em meio a outras coisas. O Santiago Morto a partir de um livro, o Projeto da Morte das Américas a partir de uma questão, e aqui a partir da obra artística de três caras do Brasil do século XX. Então, é o ponto que nos une aí. Transição? Que transição? Falem vocês, atores, aí. A coisa de estar em cena o tempo todo foi uma coisa que partiu da gente de cara, porque assim, o que mais interessa pra gente, de fato, não são as personagens, mas é a história. E o que interessa muito dentro disso é como um grupo, um coletivo de atores conta uma história. E a gente falou, vamos deixar todo mundo em cena o tempo todo, olhando o que está sendo construído e ajudando a construir a todo momento também. Então, falou, vamos deixar tudo revelado. Foi a primeira das brincadeiras, assim. E pepino para eles, talvez. A gente trabalhou muito com a ideia de... Porque o livro ele é digressivo, ele começa num ponto, ele vai para outro, volta, tudo. A gente quis trazer um pouco disso para a peça e a gente foi criando muitas cenas... em alguns planos, assim. Então, às vezes, tem momentos que acontecem aqui na frente, outra coisa acontece lá no fundo, tudo. Então, as transições elas estão muito pensadas nesse sentido também, em como criar planos no palco, e até acho bacana quem comentou do preenchimento do palco, tudo, porque uma preocupação muito forte nossa é do desenho, do espaço. Porque eu acho que ele traz sentidos em si. E é legal ver isso. Não, só do ponto de vista, falou do ponto de vista da direção, né? Do ponto de vista do ator, eu acho que essa história de ficar em cena, claro que é muito difícil, muito mesmo, mas eu sinto como se, pensando nessa ideia desse ator, desse intérprete em função da história, é como se o tempo todo a gente estivesse gestando mesmo essa história que está acontecendo. Então não tem uma interrupção, a gente não se empresta para alguma coisa e depois sai, fica esperando e tal. A gente está observando, sente a necessidade de se emprestar, vai lá, se empresta, faz alguma coisa, contribui, volta e continua gestando aquilo que a gente está contando todo mundo junto o tempo todo. E que naquele momento, 1, 2, 3, 4 estão tomando a frente, desempenhando alguma função narrativa, de personagem e tudo mais. Mas que o tempo todo está sendo gestado e cuidado por todo mundo. A ideia é de que todos são potência da história o tempo todo. E aí a personagem se manifesta nele. Mas ela está potente em tudo que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu tenho um pouco de apreço. E coincidentemente ou não é coincidência, o Poetinha e a Lua também somos todas em cena o tempo todo, e o Vista-me também era assim. A gente não gosta de coxia, eu acho. Né? Não, e coxinha é lugar de zoeira também. Você vai pra coxinha fica zoando com o amiguinho. Não é? Não é? Não dá vontade de ficar zoando com o amiguinho? Fale por você. Deixa eu falar uma coisinha. Só uma coisa que eu acho legal da gente sempre lembrar, né? Que às vezes a gente senta aqui e a gente fica parecendo uma massa homogênea, né?
E assim, e dentro desse elenco a gente é tão diferente cada um. Então, quando a gente ouve essas perguntas de como foi a construção, ou se é difícil ou fácil e tudo, é tão difícil da gente responder isso coletivamente, né? Porque o Ali sabe da minha dificuldade particular de ficar quieta no caixote. Assim, é muito difícil para mim, muito. Talvez para outra pessoa não seja tão difícil. Então é difícil a gente chegar num consenso aqui, sabe, entre a gente. Enfim, só quis lembrar que a gente também é muito diferente entre nós, embora todo mundo aqui com essa roupa nude não pareça, a gente é bem diferente. E aí, gente? Temos mais questões? Você se apresenta, por favor? Oi, meu nome é Marcos, sou aluno de cursinho, não pratico teatro, nada do tipo, só. Sim, sou aluno do Lucas. Uma coisa que me chamou a atenção foi a preparação da parte musical. Eu achei interessante na hora de vocês falarem de como o homem foi esfaqueado. Vocês introduziram uma música da Xuxa, se eu não me engano, cabeça, ombro, joelho. Sim, a Xuxa não sabia. Então é mais sobre isso, e em certos momentos vocês fazem meio que um coral no meio da peça. É mais isso, só isso. Eu só queria dizer assim que eu achei bem legal, né? Tipo, não é novidade, né? Já vi várias peças tipo, de todos os atores estarem em cena, quer dizer, estarem no palco o tempo todo, né? Mas o que eu achei bem bacana assim é que já aconteceu isso de outra vez, mas foi bem mais forte agora, que, por exemplo, quando os atores iam pro canto, né? Tipo, eu não conseguia ver, tá ligado? Tipo, lógico, tá aqui, mas eu não conseguia ver, porque vocês conseguiam prender, tipo, muito a atenção na cena que tava no meio do palco. Então, tipo, pra mim foi diferente, sabe? Assim, já vi isso antes, mas foi muito forte. Então, eu queria dizer, tipo, foi muito bacana isso. Imagino que deve ser bastante difícil, complicado, não sei. Mas, e outra coisa também, porra, Manivela, o Santiago foi o cara mais presente no palco, velho. Pra mim, o Santiago tava aí, cara, e, tipo, é lógico, ele é um cara que se decompôs rápido pra caramba, né? Tipo, ele era um corpo, de repente virou flores rápido. Tipo, ele se modificou muito rápido, mas... Mas, foi o cara com mais presença de palco que eu vi. Desculpa todos os outros atores, os outros personagens, mas o cara que fez o Santiago foi muito bom. A música é muito especial pra gente no espetáculo, que é a trilha original. Imagina, achei que você estava chamando. Foi. Peraí, eu vou chegar lá. E daí o Rafael Zenorini fez a trilha pra gente. Ele tem uma maneira de criar muito interessante. Ele vai com o violão no ensaio e a gente vai fazendo a cena. Ele faz aí a cena. Daí ele vai começando lá no violão, daí de repente ele traz uma proposta. Então é bem legal. E daí o Cabeça, Ombro, Joelho e Pé foi uma proposta da dramaturgia para a direção, que foi acatada prontamente. Aí a dramaturga do grupo propôs o Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. E daí o Rafinha, que assina a direção musical, não foi contra, pelo contrário, gostou, para surpresa de todos. E foi isso. O Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, ele surge num momento muito especial da peça, assim, pelo menos pra gente, que é, no livro, é muito violenta essa sequência toda da autópsia do Santiago Nassar. E a peça estava indo para um lugar muito escuro, e a gente estava começando a ficar com medo um pouco, assim, de, para onde a gente vai depois disso, assim, porque na peça mesmo, ela surge no momento que a peça está afundando. E aí a gente teve a feliz ideia, que depois foi arrematada pela Ali, mas de
de fazer algo sarcástico, de não fazer algo tão sisudo assim, sabe? Para o espetáculo ainda ter fôlego depois. É um truquezinho que a gente gosta, assim, dessa irreverência meio polêmica, talvez. Dá um respiro para depois afundar mais ainda. E a coisa do Santiago eu queria falar também, porque foi algo muito especial para a gente também. Decidir que o Santiago não ia ser feito por ninguém. Porque ele é tão falado, ele é tão dito, ele está muito na memória desse povoado, ele faz parte da memória coletiva. E cada representação feita por um ator, ela definia algo, ela fechava algo. E quando essa ideia mais arquetípica, ela é mais, se você tira, fica só no plano da memória, da imaginação, eu acho que o arquétipo ou essa construção de imaginário ela fica mais fomentada. Então, por isso a gente quis trazer os símbolos, a vela. Não deu para fazer a sombra aqui hoje, que às vezes aparece, tem 2 cenas de sombra no espetáculo, que tem isso, mas não deu para fazer. Mas enfim, mas é algo que a gente tem um apreço também. Eu queria comentar sobre um personagem, 2 na verdade, e uma cena que me chamou muita atenção, que foi o personagem dos irmãos gêmeos e a cena da morte do Santiago. Me impressionou muito, na verdade, o jeito como você fez, sabe? O jeito que você falava, porque não era uma coisa agressiva, sabe? Era, mas não assim em cena. De você falar, sabe, eu estou matando você. Mas era poético, sabe? E uma coisa, quando você falou daquela energia que vem de dentro, que você não sabia mais porque você estava fazendo aquilo, mas era tipo um galopar, sabe? Era uma energia pulsante que te fez fazer aquilo e você não estava mais em si. E depois a loucura dos 2 irmãos assim, mas feito numa só pessoa. E um irmão loucão, assim, dando risada e chorando ao mesmo tempo, e o outro mais sério, só pensando nas consequências dos atos. E eu não sei, foi mais uma colocação, mas se você tiver alguma colocação a fazer também sobre como foi fazer esses personagens. Acho que por conta do tempo também, né? Acho que depois da pergunta da Carmen, acho que a gente vai encaminhar para a finalização do diálogo. Esses personagens, assim, logo de cara, foram os que mais me chamaram a atenção no livro mesmo, desde sempre. E a construção deles, na verdade, partiu de um só. Desde o começo, a minha preocupação, junto com a direção, era de não construir 2 personagens, mas de um, e buscando as diferenças, e buscando as coisas todas. E aí, essa questão do final, eu sinto que, na verdade, esses personagens, eles só executam aquilo que todo mundo, de alguma forma, faz, né? Eles fazem o ato mesmo, vão lá e enfia a faca, enfim, tudo isso. Mas, na verdade, tá todo mundo ali junto com ele, né? Tá todo mundo matando o Santiago. E não tem muito o que dizer, acho que é isso. Tá, depois de você, daí volta para mim, a gente tem que finalizar, tá bom, Tarley? É que eu ia falar justamente da mesma cena que ela falou, né? E agora, nisso aí, tipo, realmente a cena foi demais. O que eu achei da hora é que, por mais que fica bem claro que são os gêmeos, né, que matam um cara, pá, mas na hora da cena, pelo menos o que pra mim foi a apunhalada final, tipo, aí são todos os outros personagens que aplicam a apunhalada final. Que palavra difícil pra mim, cara. Mas eu achei muito bacana isso. É como se
se tirasse um pouco do peso do personagem dele e passasse tipo meio que a culpa para todo o vilarejo, né? E eu achei bastante bacana isso. Eu ia comentar isso antes, é só um comentário mesmo, mas eu achei muito bacana isso. Antes de finalizar, eu quero só fazer uma pergunta para vocês. Eu fiquei com uma curiosidade também. Eu tive a impressão que enfim, né, a composição, a forma que vocês criaram o espetáculo e a forma que vocês ocupam o espaço, me deu a impressão que esse trabalho poderia não ser nessa frontalidade total, né, não ser italiano e tal, desse jeito que a gente está usando o teatro. Eu queria saber isso, eu queria saber se em algum momento do processo vocês pensaram que esse trabalho pudesse ser visto de outros ângulos, né, pelo espectador, se vocês fazem, né, se vocês mudam o formato, né, o posicionamento dos espectadores para o espetáculo, porque eu tive a impressão que era bem possível, né, no que vocês propõem como cena. E aí, só para juntar com isso, eu queria saber, dentro do processo de trabalho, né, quando vocês estão em elaboração, como que vocês pensam o espectador, assim, né? Quando vocês estão compondo a obra, como que o espectador entra nessa composição? Sobre a questão do espaço, onde eu mais gosto de ver o Santiago Morto, na verdade, é dentro de uma sala. Sabe uma sala, assim, dessas que tem faculdade de teatro, dessas coisas, um tablado que está todo mundo junto, assim. Acho que ele funciona menos com nível diferente, assim, ele funciona menos. Aqui a gente não optou porque a gente ficou com medo da visibilidade da plateia nas fileiras de trás. Então, normalmente, quando a gente tem arquibancada e coisa assim, eu gosto mais dos atores no nível do chão. Acho que a peça para ser vista mais assim do que assim. Acho interessante você falar que da cena, de repente, propiciar outros tipos de visão e tal. A gente criou muito pensando em frontalidade mesmo, assim. Mas fiquei com essa coisa na cabeça, pensando. A gente ensaia num espaço, que é a nossa sede, que chama Condomínio Cultural. E lá é um antigo hospital desativado, tal. A gente estava 15 anos parado, então é todo um espaço meio underground, tal, lá em São Paulo, e a gente fez na área externa desse espaço uma vez. Ainda em frontalidade, mas todo diferentex, assim. E funcionou muito bem, eu achei, também. Então, essa peça, parece que ela tem umas aberturas para o espaço concreto onde ela está também, sabe? Isso eu acho interessante, assim. Estou instigado com o seu comentário. A coisa da morte, só para falar que isso foi uma questão muito forte para a gente, quem é que mata Santiago? As pessoas têm culpa, as pessoas não têm culpa, o que é isso? E aí a gente fez a opção por todos matam e todos morrem. Então, o Abel, ele enfia a facada, mas no final é ele que faz mas no final ele é o corpo que tá perambulando ali, se a gente prestar atenção, antes da luz apagar totalmente. Os meninos, eles dão a ação da facada, mas em seguida eles recebem o golpe. E é essa leitura que a gente quer dar, de que todos nós agimos e todos agem sobre nós também. Acho que é isso. E o espectador. Vocês querem falar do espectador? Acho que essas coisas a gente vai amadurecendo muito ao longo de toda a carreira também, né? Sou um diretor muito jovem, nós somos artistas muito jovens ainda. Com essa peça em especial, a gente teve uma preocupação muito de criar um espaço em que a gente não completasse tudo, mas que também a gente não deixasse de completar nada. Assim, a gente não queria deixar a plateia nem perdida, do tipo, umas coisas meio que fica muito aleatório demais, e aí a plateia fica com dificuldade de entendimento, não sei o quê, né? Mas a gente também não queria dar tudo de bandeja. A gente quis criar que o palco, que esse entre o palco e plateia fosse um espaço de encontro realmente, encontro de criação, que a imaginação de vocês se encontrasse com a ação deles aqui. Então acho que vem muito nesse sentido. Não sei se é muito metafórico assim, mas que assim a gente recebeu da direção algumas instruções milimétricas em relação ao público.
né, Ali? Então, talvez você, por você ter feito, você não tenha sentido tanto assim como a gente, que você diz, como você pensa o espectador, né? Tem essa questão que é mais metafórica e tem uma questão que é na prática mesmo, que as nossas ações aqui em cima, elas são construídas milimetricamente, em termos de olhar, de abertura, a própria opção por uma narração em que o ator assume essa função de intérprete, né, narrador, e se direciona ao público, é nessa tentativa de englobá-lo, né, de englobar todo o público nessa nossa história. Então, assim, nós contamos isso para vocês. Isso é nós estamos a serviço dessa história, mas nós não precisaríamos contar caso ninguém quisesse ouvir. Então, portanto, nós também estamos a serviço de contar para vocês, né? E isso foi muito claro na direção como um todo. E ficou muito claro para a gente, como ator, falando também particularmente, a composição das personagens leva em conta milimetricamente essa relação com o público, a divisão. Quem olha para esse lado, olha para esse, olha mais para o pessoal daqui, olha mais para trás. Então, tudo isso, né, E eu acho que isso também isso acaba se concretizando isso para mim como atriz, na função que você dá para o público naquele momento do que você está dizendo, tipo, no sentido se no momento o público é seu cúmplice daquilo, ou se no momento ele é uma pessoa que você está querendo instigar e colocar de repente a pulguinha atrás da orelha de que você também pode ser culpado disso, você também pode ter a sua parcela de culpa. Então esse jogo que a gente propõe, que é o que alimenta a gente também, também a função que a gente dá a vocês quando a gente está aqui, dependendo do momento. Se a gente é narrador, se a gente é personagem, em que momento que a gente está, que é o momento que vocês vão estar com a gente, cada hora em uma instância. Acho que é isso. Eu quero agradecer muito o grupo, né? Porque a gente também é uma felicidade, assim, né? A segunda vez que vocês estão no circuito. Acho que é legal dizer que esse ano a equipe do TUSP, né? A gente decidiu abrir um edital. A gente faz todo semestre a gente muda assim as formas, né? E esse ano a gente decidiu abrir um edital público para selecionar os espetáculos que participariam desse circuito, né? Que dessa vez a gente faria o circuito assim, com vários espetáculos numa mesma semana, com o workshop da Verônica Veloso junto. Então, ou seja, muitos grupos se inscreveram, a gente teve um número imenso de grupos, então os grupos que estão participando do circuito agora foram selecionados, né? Dentro desse edital, acho que é legal dizer isso também. Enfim, agradecer de novo, agradecer o Alisson pela delicadeza aí, né, de entender que a gente tem questões que a gente faz o máximo para que as coisas aconteçam da melhor forma, porque a gente acredita que o respeito ao trabalho é principalmente respeito ao espectador, né? Vocês criaram de uma certa forma, porque queriam comunicar de uma certa forma. E hoje, nesse trabalho em equipe aqui, né, em parceria com a Tenda Móvel, a gente tentou fazer o melhor possível, hein? Enfim, agradecer a presença de todos e até mais. Gente, a gente está em todas as mídias, tá? Eletrônicas. Twitter, é claro que a gente está, claro. A gente está no Twitter, no Facebook, no blog. Estação, só que sem o cedilha e o tio. No Orkut, não. Não. Ah, o Underground... Undercrute. Bom, enfim. A gente está no Facebook, Estação Teatro, tá? É melhor curtir a página, porque a gente está mais atualizando. E daí tem o blog, que é Estacal, porque é sem cedilha e tio, teatro.wordpress.com. E Twitter, Estacal Teatro. Tá bom? Daí a gente fica conectado. Assim. É isso aí.
Gente, lembrar que a nossa programação vai até domingo, hein? Divulguem, amanhã tem espetáculo, depois tem espetáculo.